Muito boa tarde, região Tocantina. Muito boa tarde para você, ligadinho com a gente aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Denis Lopes fazendo barulho no estúdio. Tá tudo tranquilo aí, Denis Lopes? Tomando um remedinho aí para pressão, tá certo. Se cuida, meu filho, se cuida. Boa tarde, gente. Boa tarde você no sítio, chácara, fazenda, apartamento, casa, aonde quer que você esteja aí no comércio, na indústria, a todos vocês que nos acompanham todos os dias e de repente você conosco pela primeira vez. Seja bem-vindo, bem-vinda. É um prazer enorme ter você aqui no nosso Agora Imperatriz, edição desta terça-feira. Hoje, portanto, dia 26 de julho, julho que já está indo embora, hein? Então tá aí. Então nós agradecemos aí o carinho da sua audiência e muito obrigado a todos vocês que nos acompanham pelo canal 19.1, você que nos assiste pela TV e também aqueles que nos acompanham pelas nossas plataformas digitais, como está aí na sua telinha, www.tvmeionorte.com. tvmeionorte.com é o site que você nos acompanha aqui, certinho? TV Meio Norte Imperatriz, aí no YouTube, logo abaixo também você nos acompanha e você tem todas as reapresentações, ou melhor, reapresentação não, você tem lá para você rever os programas, tá? Tanto Agora Imperatriz como os demais programas da casa. E aqui você tem 982264955, esse é o nosso zap que você está conosco diretamente aí com a nossa produção. E o @TV Meio Norte ITZ, esse é o nosso Instagram, certinho? Segue a gente lá que você tem notícias o dia todo e todo dia. Diga lá, Denis Lopes. Quinta-feira é feriado. Quinta-feira aí, feriado, dia da adesão aí do Maranhão, né? Independência. Então tá aí. Mas o comércio parece que vai funcionar normalmente, né? Então aí depois vai lá na associação. Já foi, não? Amanhã. Amanhã, vai lá para a associação comercial para a gente ver como vai ser o funcionamento do comércio em Imperatriz, certo? Em São Luís a gente já sabe lá que a informação é que o comércio, se for funcionar no feriado, a empresa arca com as despesas conforme dita aí, né? As leis trabalhistas de arcar com 100% a mais do dia trabalhado, enfim. Vamos ver aqui como é que fica, a gente informa para você amanhã. Olha, denúncia, hein? Dona de casa reclamando aí da falta de iluminação pública em um poste bem em frente à residência dela. Isso aí na Avenida Jacob. A nossa reportagem foi até o local depois de uma mensagem enviada da dona Lucinete. Dona Lucinete reclamando barbaridades que faz um tempão que estava sem iluminação ali em frente à casa. E mandou um zap pra gente, nós fomos lá conferir. Põe aí na tela pra gente. Olá para todo mundo acompanhando a gente. Pois é, como a TV Meio Norte sempre abre espaço para os nossos telespectadores, a nossa equipe de reportagem veio aqui conferir essa situação de perto. Eu vou conversar agora com a dona Maria Lucinete dos Santos, ela que é lavradora. Dona Maria, há quanto tempo já esse problema aqui com esse poste? Tem mais ou menos uns 2 anos que está esse problema. Foi trocado o poste, houve um acidente. O pé de manga caiu em cima dos fios e quebrou o poste. E eles trocaram o poste. E nesse poste antigo foi a luminária. E eles nunca colocaram outra luminária nesse poste. Então eu estou com um problema muito sério. Minha casa já foi arrombada devido à escuridão. Meus filhos chegam de noite do trabalho. Tenho medo até deles entrar na porta por causa da escuridão. Porque a lâmpada que a gente coloca não ilumina tanto igual a lâmpada do poste, que é alta. E é uma escuridão muito feio aqui. Eu tenho até medo de uma criança minha sair, uma neta, adolescente, criança sair nessa porta. E eu só saio assustada. A gente percebe que o poste realmente é novo, né, Capitão Nascimento? Mas infelizmente não tem essa luminária aí para dar suporte para essa comunidade. A sua família, a senhora já entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura, o que eles dizem? Já, meu genro foi lá, o meu filho foi lá, eles anotaram, disseram que vinha aqui e até hoje nada. Já tiraram foto aí, já mandaram a vizinhança ali, a vizinha tirou, porque ela passa aqui nesse quarteirão. Tirou foto, mandou, mas nada. Trocaram a lâmpada ali, mas essa aqui não resolve o problema. Quando eu pago iluminação pública nesta Avenida Jacob, nessa Rua Brasil, e não tenho iluminação pública nenhum dos dois lados.
Tá aí, gente. É um problema que aconteceu na época que a empresa City Luz prestava serviço para a Prefeitura de Imperatriz e era responsável, então, por colocar aí essa luminária no poste. Como mudou a empresa, essa nova empresa que assumiu deve sim ser responsável por colocar essa luminária. A gente vai entrar em contato, então, com a Secretaria de Infraestrutura. A senhora estava comentando de muitos riscos de assaltos, né, aqui em volta, além da sua rua. Essa rua lateral também é bastante escura. É escura. Essa aí não, esses postes daqui não iluminam essa esquina. E quem entrar aí é correndo o risco de ser assaltado. É difícil ter um para entrar nesse quarteirão para não ser assaltado. Tá aí. A gente vai então continuar, obrigada pela entrevista, acompanhando esse caso. Vamos entrar em contato com o secretário de Infraestrutura, Fábio Hernandes, para saber quando as providências serão tomadas aqui na Rua Jacob, Avenida Jacob, número 1004, bairro Parque das Estrelas. Conversei com a dona Maria Lucinete dos Santos, ela que é telespectadora da TV Meio Norte. Com essas informações, nós voltamos ao estúdio. Bom, é sempre frisar que iluminação pública é responsabilidade não da Equatorial, mas sim da Prefeitura Municipal, através da Sinfra, onde tem uma empresa que é contratada pela Prefeitura para prestar esse serviço. 2 anos, meu amigo, 2 anos. Então, é preciso que se tome uma... bom, aliás, a providência já devia ser tomada. Eu não sei se o pessoal foi reclamar diretamente lá na Sinfra, né, se tem protocolo. Tem, Denis Lopes? Foram, né? Pois é, gente. Então tem aí, né? Tem que dar essa providência. Porque mesmo quando não tinha aí a empresa, que uma empresa saiu, mas teve lá uma situação de urgência em que a Sinfra resolvia esses problemas. Problema que, no caso, aí em questão, não foi resolvido. Mas a nossa equipe procurou aí o secretário de Infraestrutura do município, né, o Fábio Hernandes, que garantiu aí que vai resolver o problema. É isso mesmo, Fabi? Olá para todo mundo acompanhando a gente. A nossa equipe veio então procurar o secretário de Infraestrutura, Fábio Hernandes, para saber quais as soluções vão ser tomadas ali na Avenida Jacob. Secretário, obrigada por receber a nossa equipe. O senhor parou aqui os trabalhos para conversar com a gente. Nesse caso ali da dona Maria Lucinete, já está o poste, falta só então a lâmpada. Quando é que a secretaria pode então atender o pedido ali dela e dos moradores? Hoje mesmo, já vou deslocar uma equipe para fazer o levantamento. Amanhã a gente abre a ordem de serviço para a empresa, né, que tem uma empresa contratada para executar esse tipo de serviço, que é a iluminação pública, e logo será resolvido o problema dela ali na Jacob. A gente agradece vocês que chegaram até a gente com esse problema e a gente vai solucionar já essa semana. Boa notícia. Secretário, agora a gente está aqui num ponto de obra na Rua Beta, no Bacuri. Quais são os trabalhos feitos aqui? É pavimentação? Isso, nós estamos com várias equipes espalhadas pela cidade inteira, né? Vocês têm andado na cidade e têm observado. Não diferentemente, nós estamos na Rua Beta, no bairro Bacuri, e aqui nós estamos fazendo a aplicação de massa asfáltica, né? Um local que não tinha pavimentação. Fizemos a base, a subbase, está sendo aplicado aí a emulsão, que o povo chama de pinche, e já está a caminho já a massa asfáltica para ser aplicada. Está aqui o maquinário já, a vibra acabadora, o rolo para dar um acabamento legal. Então é mais uma pavimentação e recapeamento e recuperação também de trecho dela, que até a Feira do Bacuri não estava boa, já foi recuperado em parte e está sendo terminado de recuperar. E essa parte até a BR aqui está sendo aplicado um asfalto novo, conforme foi falado. Secretário, a nossa equipe passou hoje ali pela Rua Espanha, vimos também a construção daquela ponte, uma reivindicação já bem antiga da população, né? Isso, a gestão do prefeito há 6 anos é campeã de pontes, né? Essa é a 20ª ponte já a ser feita, é executada pela Secretaria de Infraestrutura por determinação do prefeito. Então, mais uma obra que vai ser entregue, que é a ponte da Rua Espanha, na Vila Redenção. São várias obras espalhadas pela cidade inteira, né? Como vocês têm observado. O trabalho não para, na qualidade de secretário, o prefeito tem determinado para que a gente não... o esforço máximo possível de todas as equipes, nós triplicamos as equipes na cidade inteira e graças a Deus o trabalho está andando, está fluindo com a permissão dele, né, em nossa cidade, para que tão logo a cidade fique repleta de obras, igual está sendo feito, e também recuperação da malha asfáltica da cidade de Imperatriz. Secretário, além das pontes, um desejo antigo da população é o aterro sanitário. Como é que estão as obras por lá?
uma grande obra, né? O primeiro aterro público da cidade, primeiro aterro público do estado do Maranhão. Nós temos um aterro, mas é particular. Esse aterro que está sendo feito é um aterro público. É um projeto através da bancada federal que destinou recursos e a execução está sendo feita pelo município de Imperatriz. A Secretaria de Meio Ambiente conseguiu as licenças, a Secretaria de Infraestrutura está fazendo a execução, tem uma empresa que é a Tecnal que está executando. Hoje mesmo eu estive com o prefeito visitando o canteiro de obra do aterro sanitário. Estava lá o engenheiro da empresa da Tecnal, tem a Darcos que faz um supervisionamento de todo o andamento da obra. Temos uma equipe de engenheiros, um corpo técnico de engenheiro ambiental, civil, elétrico, fazendo todo o acompanhamento também por parte da CINFRA da obra. Então, é uma grande obra para o estado do Maranhão, em que vai beneficiar não só a cidade de Imperatriz, mas todos os municípios que não tiverem aterro, que é uma obrigação, a lei federal, para que seja atendida. Ok, muito obrigada pela entrevista. Conversei, portanto, com o secretário de Infraestrutura, Fábio Hernandes. Com essas informações, eu volto aí com você. Muito bem, então tá aí, dona Lucinete, né, lá da Jacob, olha, segundo o secretário, as providências vão ser tomadas aí, hoje nós estamos aqui na terça, então diz que até amanhã, vamos ver se até sexta-feira, pelo menos aí, a gente já vê esse problema resolvido. E manda pra gente aí, se o pessoal estiver trabalhando aí no posto, manda pra gente aí para ver se o serviço foi feito, né, e se não foi feito também, manda pra gente poder continuar cobrando. Esperamos que seja resolvido esse problema de iluminação pública ali na Jacob, certinho? Nós vamos aí para um breve espaço comercial, segura aí que a gente volta já já, rapidinho. Tenho o prazer de receber Ednei Loyola, que está conosco aqui nessa oportunidade, economista, e a gente vai falar um pouquinho de economia, é o nosso dia a dia, né? Ednei, é um prazer muito grande recebê-lo nessa oportunidade. Seja bem-vindo. Boa tarde. Satisfação, boa tarde, eu que agradeço. Muito bem. A gente, antes do nosso papo, nós vamos vamos mostrar uma matéria agora aqui sobre o auxílio para taxistas caminhoneiros que começa a ser pago em agosto. O calendário do benefício emergencial foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O pagamento acontece em 6 parcelas. Acompanhe agora na tela do Agora. O auxílio emergencial para taxistas e caminhoneiros será pago em 6 parcelas, entre agosto e dezembro, sendo que em agosto serão pagas 2 parcelas para compensar o mês de julho. Os caminhoneiros vão receber no dia 9 de agosto 2 parcelas que equivalem a R$2.000. Nos outros meses, as parcelas são de R$1.000. Já o pagamento para taxistas tem datas diferentes em agosto, porque depende do envio de uma lista de beneficiários pelas prefeituras ao governo federal. O pagamento das 2 primeiras parcelas será no dia 16 de agosto para os taxistas que tiverem enviado o cadastro até o dia 31 de julho. Se o cadastro for enviado no dia 15 de agosto, o pagamento será no dia 30 de agosto. A previsão é pagar também R$1.000 de auxílio emergencial aos taxistas, mas se o número de cadastrados for maior do que o previsto, esse valor pode ser menor. O ministro do Trabalho e Previdência explicou que cabe às prefeituras enviar esse cadastro atualizado ao governo federal. Vamos ouvir. As prefeituras terão que informar ao Ministério do Trabalho e Previdência o número de taxistas que tem na cidade. E aí, quando eu falo de número de taxistas, não é número de taxistas de pessoas que estão autorizadas a dirigir táxi. Eu estou falando daqueles que têm a concessão do táxi, que a gente chama de alvará de taxista, porque é uma concessão da municipalidade. Nós estamos falando aqui de uma injeção na economia de cerca de 7 bilhões e 400 milhões. 5 bilhões e 400 milhões para os caminhoneiros e nós temos um teto de 2 bilhões para os taxistas. Então estamos falando de 7 bilhões e 400 milhões que inevitavelmente vão ser injetados na economia, vão movimentar bares, restaurantes, shoppings e tudo mais. Bom, Ednei, uma das coisas que a gente observa é que nós estamos assim, quando a gente olha a economia do Brasil, temos que olhar dentro de um contexto mundial, né? Uhum. Como que você analisa hoje, depois desse pós-pandemia, essas crises todas aí, como que você analisa o Brasil em relação à economia mundial? Nós temos aí, obviamente, você colocou o problema da pandemia, que é muito grave. E a pandemia pegou todos os países, pegou o mundo todo de surpresa, inclusive os
países desenvolvidos, as grandes potências, né? O Brasil tem uma situação pior porque nós temos ainda os problemas políticos que o Brasil carrega há muitos anos, né? E aí vem problemas infraestruturais, problemas econômicos do próprio país que, somados, né, com a pandemia, né, e outras questões, né, de ordem guerra na Ucrânia e Rússia, só pioram a nossa situação. Mas há um outro lado que nós não devemos ver com tanto pessimismo, porque alguns países, inclusive desenvolvidos, estão com algumas contas, alguns preços mais caros do que o nosso, como o caso do óleo diesel, por exemplo, países da Europa desenvolvidos pagando preços maiores do que o nosso. Obviamente que isso não deve ser somente levado isso em conta, né? Então, como eu falei, nós temos aí também um problema estrutural, além de um problema conjuntural e estrutural. O que se espera é que isso consiga ser ajustado no Brasil. Primeiro que o governo federal tem que fazer um esforço para combater a inflação, né? Ajustar medidas, criar políticas econômicas efetivas que possa aliviar a pobreza, colocar isso em planos de governo para diminuir essa inflação e dar um fôlego para que a economia possa melhorar. Como a gente já tem aí uma redução do preço da gasolina e considerável, do diesel, né? Que já dá um alívio muito bom. Ou seja, a gente percebe, Brasil, a gente até falava antes de entrar no ar aqui, a gente dizia, o Brasil, nosso país é muito rico, porque desde a descoberta leva um ouro, leva um pau-brasil, leva um bocado de coisa daqui e tirando do Brasil. E mesmo assim o Brasil ainda se sustenta no meio de tudo isso. Mas no meio de tudo isso a gente precisa, a questão política é muito difícil, sim. A gente está lidando aí, vendo um momento conjuntural, um momento aí político acirrado. Se o governo não faz é porque é incompetente, se faz é porque é uma ação eleitoreira, então fica aquela briga. Mas mesmo assim a gente percebe que aí a gente ainda vai no mercado, a gente consegue comprar. Sim, sim. O Brasil não só se sustenta em termos de alimentação, mas também sustenta 1/3 do mundo, né? Sim, sim. O Brasil é um dos maiores produtores de alimento do mundo, isso não resta dúvida, né? Os números estão aí. O que precisa é aliviar, né? E aí obviamente não depende só do Brasil, mas aliviar o preço dos alimentos. Também que ficaram mais caros por conta da pandemia e agora com guerra de Rússia e Ucrânia, enfim. E aí subiu tudo, né? Uhum. Subiu o preço dos insumos, subiu o preço de fertilizantes, produtos agrícolas, né? Tudo está caro, carne, né? Leite, um absurdo aí. Isso bate lá na ponta, né? Com certeza, né? De quem consome. E o grande problema é que dentro da economia existe um negócio chamado produto substituto, né? Então, você tem aquele produto que você está acostumado a comprar, por exemplo, leite, é um produto básico da mesa do cidadão brasileiro. Mas o leite está muito caro, né? Em média, aí, R$9 um litro de leite de caixa, um pacotinho 8, 9 em média. Então, se você tem um produto que ele não tem um substituto, fica difícil, né? Então, eu não tenho um substituto direto para o leite. E aí, se a família de baixa renda não consegue comprar o leite, ele começa a comprometer a segurança alimentar. Isso. Como outras coisas, a carne bovina, enfim. Então, hoje a questão é que até os produtos substitutos também estão caros, né? Veja o óleo de cozinha, caríssimo. E aí, se for partir para margarina, também está caro. Quando o cidadão não consegue comprar carne bovina, ele vai para o frango. Mas se o frango também está caro, ele vai para a sardinha. A sardinha também está caro. O ovo literalmente explodiu, né? Ou seja, a gente até brinca, diz, o ovo explodiu não que quebrou, ele subiu muito. De preço. Então isso compromete. E o problema não é só a renda. O que é pior disso tudo é quando compromete a segurança alimentar do cidadão, que é o que está acontecendo, né? O básico alimentar. Ou seja, ele não consegue comprar, consumir a quantidade de proteínas mínimas que ele precisa para se sustentar. Mas acredita-se que com essa redução do preço dos combustíveis, aí da gasolina, um alívio de diesel, esses auxílios aí para os caminhoneiros, enfim, isso deve dar uma aliviada aí nos preços dos produtos, não só da cesta básica, como todos os outros produtos de necessidade básica aí, em geral, né? Em termos de... Agora, eu estava assistindo ontem, escutando a Voz do Brasil, no qual até o ministro João Carlos falava aí há pouco, e inclusive ele estava aí no estudo da Voz do Brasil, e ele falando justamente desses auxílios.
E falando também nesse mês de maio, junho, nós tivemos uma elevação muito grande de empregos também. Sim, sim. A empregabilidade também, ela vem se sustentando. Finalzinho do ano, talvez dá uma aquecida maior ainda, né? Porque nós vivemos aí o primeiro semestre. E agora, quando vai se aproximando aí de Natal, a coisa fica mais aquecida. Vai melhorar, você acredita? Sim, vai melhorar sim. Nós temos aí algumas situações que têm que ser observadas não só no Brasil, mas no mundo todo. Quando você entra em crise, que as economias entram em crise, em recessão, que foi o caso, entramos em recessão aí, o mundo todo praticamente, qualquer melhora na economia dá uma alta no emprego, não é? Então isso é uma questão natural, ou seja, se eu entro em crise, na hora que começa a circular dinheiro, nós estamos aí começando a sair da pandemia, as pessoas estão circulando, estão indo para os lugares, turismo voltando, eventos. Então, à medida que as pessoas vão circulando, obviamente a circulação de bens e serviços aumenta, então eu tenho um consumo e isso contribui naturalmente para o aumento do emprego. Alguns dados já mostram que esse ano está melhor do que o ano passado e também não é por menos, né? Mas isso é um processo natural e que tem que ser assim, porque senão a gente ia ficar a vida toda num período de crise. Mas com essa redução do preço dos combustíveis, esses auxílios aí que o governo conseguiu aprovar com o Congresso e que vai distribuir com a chegada das festas de final de ano, espera-se que haja uma melhora aí considerável do emprego, né, da renda, sem falar também de atividades temporárias, né? Que também surgem, né? Que acabam, no final, algumas delas se constituindo... Se consolidam, sim. Tem aí a Copa do Mundo também, né? Então essas coisas contribuem, aumenta a circulação de bens e serviços e melhora, né? Não deixa de melhorar. O que a gente espera, no caso do Brasil, é que o cenário político melhore, né? Que se resolva aí nessas eleições, né, dentro dessa polarização grande política que se tem no Brasil e que, após o resultado das eleições, que se defina um plano de governo, que se possa criar projetos sólidos e que tenha uma vida longa aí para melhorar a qualidade de vida do cidadão, a economia, saúde, educação, infraestrutura, enfim, todo o país como um todo, né? Bom, trazendo tudo isso para Imperatriz, né? Do global para o país e agora para o município, diretamente para o município, como que você... Imperatriz é uma cidade de turismo de negócios, né? De turismo de negócios. As feiras têm dado, assim, um gás muito grande para a Imperatriz, né? Com certeza, né? A grande quantidade de feiras que nós temos aí, FECOIMP, que já é uma referência. Que já vem aí, né? Em setembro. Inclusive... A ExpoIMP tivemos agora, né? Sim. FECOIMP é referiência, ExpoIMP, Feira da Beleza. Isso. E Feira do Livro. Feira do Livro, enfim. E, por sinal, parabenizar todos os organizadores dessas feiras, porque essas feiras têm apresentado um êxito considerável, vem crescendo, né? E isso atrai. Imperatriz é um imã, né? Ela tem uma força de atração muito grande desses municípios circunvizinhos que vêm para adquirir bens e serviços, né? Vem fazer uma consulta médica. Nós temos diversas especialidades médicas em Imperatriz, um comércio muito forte. Que não deixa de ser o turismo, que é o turismo de saúde, né? Sim. Você vem, precisa vir e vem para cá, né? Muitas especialidades médicas, né? E atividades econômicas diferentes, né? Pequenas indústrias, produtores, enfim. A cidade tem uma diversificação econômica grande e, obviamente, isso só contribui para atrair mais as pessoas e melhorar. Então, a Imperatriz acaba que se sobressai. Ela cresce na frente das outras porque ela atrai, né, pessoas, né, atrai compras, serviços, mercadorias de outras regiões aqui para dentro, né? Muito obrigado, Ednei. Foi um prazer revê-lo. Conversei aqui com o economista o Ednei Loyola, que mais uma vez com a gente, trazendo essas informações, de parar um pouquinho para fazer uma análise. E essa análise que a gente começa aqui a debater, eu sei que você continua em casa, no trabalho, onde você está nos acompanhando. Muito obrigado, foi um prazer revê-lo. Obrigado, é uma satisfação e a gente só torce para que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo melhore como um todo.
que se acabe essas guerras aí, para que as pessoas voltem a viver em paz e que a gente possa crescer aí de maneira sustentável, né? Muito bem. Segura aí que a gente volta já já. É rapidinho, não demora nada, hein? Vamos saber como fica tempo e temperatura no Maranhão e no Nordeste. Põe na tela. Nesta terça-feira, grande parte do Nordeste do Brasil ainda sem chuva, mas os ventos que sopram do mar aumentam a nebulosidade em grande parte da costa leste nordestina. Vai ser um dia ainda com muitas nuvens e com chuva que acontece em vários momentos, desde o leste de Pernambuco até o litoral sul da Bahia, a região de Salvador com chuva moderada em vários momentos. E ainda venta bastante ao longo do dia, com rajadas de até 60 km por hora na maior parte da região. Por enquanto não chove em todo o interior da Bahia, na capital Teresina e também em Fortaleza. Em Natal e João Pessoa as pancadas são mais isoladas e não tem risco de grandes alertas. Em São Luís, a chuva pode vir acompanhada por raios e trovoadas, mas a maior parte do Maranhão ainda continua com tempo firme. A máxima chega aos 35 graus em Teresina, máxima de 29 graus em Natal e 28 graus na capital Salvador. Muito bem, estamos de volta. Muito obrigado aí a você que está chegando agora. Obrigado aí pelo carinho da audiência. Bom ter você conosco, viu? Olha, Imperatriz e a Açailândia recebem o TRE, é isso, Denis Lopes? Numa ação, os dois municípios, né, Denis Lopes? Numa ação aí, que é um projeto que está percorrendo as cidades, que é o TRE em ação. E as cidades sedes de grandes zonas eleitorais, como as duas que eu acabei de mencionar, Imperatriz e também a Açailândia. E Diana Mello tem mais informações para a gente. Diana, conta. O TRE do Maranhão, através da campanha TRE em Ação, vem realizando palestras sobre a atuação da mulher na política. Ontem foi a vez de Imperatriz sediar o debate sobre a participação feminina na política maranhense. O encontro aconteceu no Fórum Henrique de La Roque e contou com a participação de pré-candidatas de Imperatriz e região, acadêmicos de direito e presidentes de partido. O vereador Alberto Souza, presidente da Câmara Municipal e presidente local do PDT, falou da importância das palestras para as mulheres que querem ingressar na política. Vejo com bons olhos, a sociedade civil organizada carece, de fato, de tratativas como essas, onde nós possamos estar respeitando aqui não só a igualdade de gênero, mas também dando aqui essa tratativa em relação a candidaturas fictícias, às mulheres que se destacam hoje, a seu exemplo que está aqui, a exemplo da desembargadora Ângela Salazar e outras grandes mulheres, façam com que não só as mulheres se espelhem, mas que os homens também possam se espelhar da maneira como a mulher está enxergando o mundo, a sua visão que ela tem do mundo hoje, a tratativa real, não só com palavras, mas com ações práticas, para que assim nós possamos, de fato, ter uma sociedade mais justa e mais igualitária. Vários temas foram abordados na noite de ontem, como a violência política de gênero, candidaturas fictícias, assédio e desinformação. A presidente do TRE, desembargadora Ângela Salazar, foi a primeira palestrante da noite e abordou o tema violência contra a mulher. Muita gente não sabe, mas na condição de candidata, as mulheres sofrem violência de gêneros quando tem a sua candidatura ameaçada por palavras, gestos ou outros meios de lhe causar mal injusto e grave. Interrupção frequente de sua fala em ambientes políticos, desacreditando totalmente no que elas estão expressando. Desqualificação, ou seja, fazendo com que a mulher acredite que ela não tem competência para ocupar a função a que ela está se candidatando. Violação de sua intimidade por meio de divulgação de fotos íntimas, dados pessoais e e-mails, inclusive montagens. Difamação da candidata, atribuindo a ela fatos que sejam ofensivos à sua reputação e honra. E o mais comum, que é o desvio de recurso das candidaturas femininas para as masculinas. Os temas abordados nas palestras são de suma importância para que a mulher conheça seu papel e a importância que tem para o desenvolvimento político do país.
A desembargadora e presidente do TRE Maranhão ressaltou a importância do TRE em ação para a política feminina do nosso estado. Neste projeto, nós desenvolvemos outros assuntos, como desinformação, fake news, registro de candidaturas, violência de gênero e violência política da mulher. Porque nós queremos informar que não basta o diretório cumprir aquilo que diz a lei, os 30% ou 70%. Nós queremos que seja garantida a participação efetiva da mulher no espaço de poder político. A gente sabe da importância da participação feminina nos espaços de poder, seja no judiciário, seja no legislativo, seja no executivo. E a gente sabe que a população feminina no Brasil é maior, as eleitoras estão em maior número do que os eleitores. No entanto, a representatividade ainda é irrisória se comparar com a dos homens. Eu acho que falta às mulheres, de alguma forma, entenderem a grandeza da sua participação. E falta eventos como esse, né? Ações como essa aqui, para despertar nas mulheres esse interesse, né? Então a gente percebe que existem grupos, né, organizados, mas não o suficiente, né? Então é preciso que a gente estimule de alguma forma essa participação. Muito bem, segura aí que a gente volta já já no nosso último bloco do Agora Imperatriz, é rapidinho. Olha, essa é uma época do ano em que aparecem muitos síndromes respiratórias, né? Então, fortalecer o aparelho respiratório, fortalecer o sistema imunológico é de suma importância, principalmente com exercícios físicos. Põe na tela. Gripe, resfriado, Covid-19, sem falar daqueles problemas que terminam com it. É rinite, bronquite, sinusite. Haja saúde para suportar tanta virose, síndromes gripais e alergias. Nunca a preocupação com a imunidade foi tão grande e foi a pandemia do coronavírus quem acendeu esse alerta, levando muita gente que estava no sedentarismo para a prática da atividade física. Sim, ela pode ser uma aliada na prevenção de problemas respiratórios. Em um artigo publicado na revista científica Diabetes e Síndrome Metabólica, pesquisadores relatam, após analisar pacientes com Covid-19, que treinos aeróbicos como correr, nadar e pedalar contribuem para fortalecer a imunidade em geral e o sistema respiratório, o principal alvo do coronavírus, podendo minimizar a morbidade e mortalidade decorrentes do vírus. Dentre os vários braços que a gente precisa estar bem, atividade física é um desses braços que promove melhor qualidade de vida, promove melhor defesa imunológica, promove sim melhor aptidão física para que a gente possa encarar tanto as atividades do dia a dia como os processos infecciosos e de adoecimento. Mas, de acordo com esse profissional de educação física, para que a atividade física surta efeito na imunidade, é preciso manter uma constância o ano todo. Muitas pessoas falam, eu vou malhar no inverno porque eu vou preparar meu corpo para o verão. Não, o corpo ele é construído durante o ano inteiro, né? A gente vem aí de uma pandemia, estamos ainda, né? E foi mais do que comprovado que a atividade física ela é essencial e ela é preventiva para o próprio coronavírus, para a gripe, né? Que tá tendo muito agora. Então, assim, é interessante que as pessoas, os praticantes, elas mantenham uma vida ativa constantemente. Carolina vai sediar a Romaria da Juventude, que acontece no mês de setembro. A coletiva de imprensa sobre a edição deste ano aconteceu hoje de manhã na Diocese de Imperatriz. Na tela. 2 dias de muitos louvores, missas e procissão. A Romaria da Juventude chega à sua 10ª edição. O evento, que acontece de 3 em 3 anos, vai ser realizado em Carolina, no mês de setembro, e deve receber jovens de várias cidades da região. É de grande desafio para nós. Por isso nós convidamos você para poder fazer parte desse encanto, até porque é uma cidade que está ladeada de cachoeiras e de que também você pode até fazer parte também na Romaria da Juventude, poder fazer parte das mais próximas, num menu mais próximo
também de espaço de lazer, visto que é sábado e domingo. Isso faz com que também a sua agenda possa ser uma prioridade de ir até Carolina. A primeira romaria aconteceu em Pindaré Mirim no ano de 1992. Dom Wilson Basso, bispo da Diocese de Imperatriz, participa desde a primeira edição. E a programação deste ano promete ser bem diversificada. É uma programação juvenil mesmo, toda acolhida, com festa, com música, 7 da noite, a Santa Missa com os bispos do Maranhão, a noite inteira de cultura, de oração e 7 da manhã, uma caminhada de 8 quilômetros, fechando a 10ª Romaria da Juventude do Maranhão. Venha para Carolina, vai ser uma belíssima festa de fé. A romaria acontece nos dias 17 e 18 de setembro na Diocese de Carolina. O evento espera reunir cerca de 30 mil pessoas. A preparação para um evento como esse dura em média 1 ano e meio. Na edição 2022, são esperados jovens das 12 dioceses do Maranhão. Apesar do evento ser voltado ao público jovem, crianças e adultos também podem participar. É uma festa para a família inteira. Muito comum a gente ver pessoas de idade, pais e mães de família, muitos acompanham jovens e adolescentes, porque é algo belíssimo. É muita energia, muita fé, muita alegria e coragem para que a juventude seja sal da terra, luz do mundo, força na sociedade e na igreja. Vamos para Carolina, estão todos convidados. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã a gente retorna com mais uma edição do nosso Agora Imperatriz, se Deus quiser. Grande abraço e até lá.